Olá a todos, eu sou Bianca Martini e, além de mim, o meu grupo também é composto por Tiara Costa e Wellington Portes. Hoje nós vamos falar de Cocleomia macellária. Em relação à classificação taxonômica, Cocleomia macellária vai estar colocada na família Califoridae, gênero Cocleomia, e a espécie em questão, Cocleomia macellária. Para introduzir o assunto, é necessário contextualizar o que é a míase secundária. A míase secundária são espécies que se desenvolvem em matérias orgânicas em decomposições como carcaça, fezes ou ainda em menor frequência em tecidos vivos. Os ovos são depositados em feridas abertas ou em mucosas ou cavidades ceradas. Assim que os ovos eclodem, as larvas se instalam no ferimento e se alimentam com tecido necrosado ou vivo do local. Popularmente conhecida como bicheira, as formas de destaque são a cutânea e a cavitária. Sendo que a cutânea é quando as larvas podem ser vistas na superfície das feridas, na derme. E a cavitária é quando grandes quantidades de larvas se encontram em orifícios, como a vagina, o ânus ou até o nariz. Morfologia. Os ovos dessa espécie possuem uma forma alongada e ovalada. E a sua coloração ela pode variar do branco amarelado a cinza. E ele fica mais acinzentado quando se aproxima o período de eclosão das larvas. Aqui nós temos um exemplo de como são os ovos dessa espécie. As larvas, elas apresentam o corpo com 12 segmentos divididos em região cefálica, 3 segmentos torácicos, 8 segmentos abdominais. Desses segmentos abdominais, o último é o segmento anal. No primeiro estágio, as larvas apresentam o corpo separado por fileiras de espinhos com uma ponta. Elas medem por volta de 2,34 milímetros. No segundo estágio, eles possuem o corpo separado por fileiras de espinhos, aí de tamanho e forma diferentes, e eles podem ter de 1 a 3 pontas. Nesse estágio, as larvas medem 6,07 milímetros. No terceiro estágio, assim como no segundo, possuem também o corpo separado por fileiras de espinhos, de tamanho e formas diferentes. Porém, há relatos de que eles podem ter de 1 a 4 pontas. E nesse estágio, elas medem 14,88 milímetros. Em todos os 3 estágios larvais, elas vão apresentar lobo cefálico, contendo um par de antenas, um par de palpos maxilares e dentes suprabucais. Aqui nós temos o exemplo das 3 fases larvais. Os estigmas respiratórios dessa larva, eles têm formas de dedos e os troncos traqueais, eles são mais claros. Como nós podemos ver nesse exemplo aqui, os estigmas respiratórios e as traqueias. A pupa, ela é formada pelo tegumento da larva L3 e ela pode medir 8,87 milímetros. E aqui nós temos o exemplo de um pupário com a mosca adulta inserida nele. A maturação da mosca adulta, ela é dividida em 4 fases de acordo com a coloração dos olhos, sendo elas transparentes, amarelo, rosado e vermelhos, onde os olhos transparentes indicam a mosca imatura e os olhos mais avermelhados indicam a mosca madura. Esse tipo de mosca possui o aparelho bucal lambedor e ela se alimenta de néctar. As fêmeas são dicópticas e os machos são holópticos. Isso significa que
Como na imagem, as fêmeas possuem uma divisão nos olhos, nos globos oculares, enquanto os machos não, eles não possuem essa divisão. O tórax dessas moscas, ele é um verde e azul metálico, com existência de pelos claros na fronte e duas manchas claras no último segmento abdominal. A mosca Cocleomia macellaria é uma das principais espécies causadoras de miases cutâneas secundárias, que são popularmente conhecidas como bicheiras. Essas larvas, elas possuem hábito necrófago, e por isso a mosca está diretamente associada a carcaças, por esse hábito, né, das larvas se alimentarem de tecido necrosado, de tecido morto. Economicamente falando, essa espécie vai ser menos importante do que a Cocleomia omnivorax, que é a causadora da míase primária. Porém, a Cocleomia macellaria, ela também é encontrada parasitando tecidos necrosados, porém em mamíferos ainda vivos, o que pode agravar um quadro de míase já existente. As moscas, elas são frequentemente encontradas em carcaças, como já dito, em lixos, sendo ele doméstico ou lixões de céu aberto, em frutos caídos, em alimentos expostos em feira, como, por exemplo, peixes, em abatedouros e frigoríficos. A Cocleomia macellaria, no Brasil, ela possui grande importância porque ela está listada também como um veiculador da mosca responsável pela míase furuncular, ou também chamada de dermatobiose, né? Essa mosca citada é a Dermatobia hominis, que gera muito prejuízo no setor de pecuária nacional. Em relação ao ciclo de vida, as moscas fêmeas, elas vão iniciar a etapa de oviposição, ovipondo em média 300 ovos, preferencialmente em carcaças, devido a esse caráter necrobiontófago das larvas, que parasitam as míases com tecido necrosado devido ao odor característico, né, que esses tecidos exalam, que são percebidos quimicamente pelas moscas e por isso atraem as mesmas. Depois da oviposição, a gente vai então conferir a L1 eclodindo do ovo em um tempo médio de 12 a 24 horas, dentro de condições climáticas favoráveis. A L1 vai evoluir para L2 em uma média de 30 horas e após a alimentação vai evoluir para L3. Ambas as larvas, todas elas, os 3 instares, vão demonstrar 12 segmentos, sendo eles a região cefálica, 3 segmentos torácicos e 8 segmentos abdominais, sendo o último segmento abdominal denominado de segmento anal. Após a alimentação, a L3, né, cerca de 3 dias, vai deixar a matéria e vai se esconder para que haja a pupa. E em cerca de 1 ou mais semanas, a depender também de fatores climáticos, vai conferir a pupação e os adultos vão emergir. Esses adultos vão medir cerca de 8 a 10 milímetros e vão atingir maturidade sexual após 36 a 48 horas de saída do pupário. Os machos, eles podem realizar vários coitos durante a sua vida, ao contrário da fêmea, que vai realizar apenas uma cópula durante toda a sua vida. Esses adultos possuem hábitos diurnos e podem voar cerca de 40 quilômetros de distância. Também portam um aparelho bucal lambedor, que serve para eles se alimentarem, né, de néctar, e as fêmeas também se alimentam de exudatos, de lesões cutâneas e secreções da mucosa. Na imagem, a gente pode, então, ver uma fêmea adulta, logo após a oviposição e logo após os 3 estágios, o primeiro estágio, o segundo estágio e o terceiro estágio. Logo após o terceiro estágio, nós vamos, então, ver a pupa
e após a pupação, uma mosca adulta vai emergir. Epidemiologia. Essas moscas, elas são nativas das Américas e com grande diversidade ecológica, elas ocupam diferentes habitats. As suas larvas são necrobiontófagas, que se reproduzem amplamente em carcaça, mas também podem ser causadoras de mieses secundárias, e elas são conhecidas como mosca bicheira secundária. E, além disso, elas são veiculadoras de patógenos, incluindo a salmonela. E aqui no Brasil, ela se encontra como veiculadora da mosca Dermatobia longus. Ela recentemente ganhou reconhecimento no campo da entomologia forense, porque com o estudo das suas larvas, com o estudo dos ovos, é capaz a possibilidade de estimar o intervalo pós-morte. Intervenções relacionadas ao manejo predispõem a miíases primárias. Essas miíases, elas liberam um odor característico que atrai as fêmeas dessas moscas para que elas façam a oviposição. A fisiopatogenia. As miíases causadas por essa mosca, Cocliomia macellaria, são miíases facultativas ou secundárias cutâneas. Significam que são miíases que elas acontecem em tecido já necrosado, em tecido necrosado de feridas de animais ainda vivos. As moscas adultas, elas realizam a postura dos ovos principalmente em carcaças. A penetração dessas larvas no tecido necrosado é de forma ativa e o processo inflamatório que elas geram causa dor, causa estresse e ela também possibilita quadros de infecções bacterianas secundárias. Sinais e sintomas clínicos. As miíases são infestações causadas por larvas de dípteros em tecidos vivos ou mortos de hospedeiros. E elas podem ser obrigatórias ou primárias, que são as miíases causadas por larvas biontófagas, que são aquelas que se alimentam de tecido vivo, ou elas podem ser facultativas ou secundárias, que são as miíases causadas por larvas necrobiontófagas, que são aquelas que se alimentam preferencialmente de carcaças ou de tecidos necrosados de feridas de animais vivos. Esse tipo de infestação contribui para agravar o quadro de miíase já existente, uma vez que elas invadem os tecidos necrosados para se alimentar. Quando elas fazem isso, elas ajudam a aumentar a área afetada, além de reforçar a dor, prurido, secreção purulenta, o estresse, quadros de anorexia no animal, porque ele vai deixar de se alimentar corretamente. E se não tratada, essa miíase pode sim também levar o animal à morte. O diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através da observação das larvas nas feridas, onde é possível identificar o gênero da mosca através do padrão dos estigmas respiratórios das larvas. E também é feito exames complementares se solicitado pelo médico veterinário responsável. O tratamento ele é indicado fazer a remoção das larvas na ferida, asepsia das lesões com água e sabão neutro, e em caso de lesões mais profundas, utilizar a solução de éter. A administração de antibióticos, como a cefalexina, que possui maior eficácia, e o uso de anti-inflamatórios. O uso também de larvicidas à base de nitempiran, né? Um exemplo é o Capstar, que auxilia na eliminação de pulgas, mas também atua como larvicida. O uso de repelentes, como um unguento, e proteger o ferimento com o uso de pomadas. Para controle e profilaxia, é indicado manter ambientes rurais e urbanos sempre limpos,
o manejo adequado de animais e higiene. E tem uma técnica muito utilizada nos Estados Unidos, que é a esterilização de machos, onde as fêmeas fazem a postura de ovos inférteis, que em longo prazo acaba com a população de moscas. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos.